Oiê! O vídeo de hoje é um vídeo que eu tô com muita vontade de fazer há muito tempo, porque eu tenho recebido muitas mensagens de homens com um profundo sofrimento com o corpo. Homens que praticam muita atividade física e que acabam desenvolvendo uma relação absolutamente doentia com o corpo, com a comida, mas principalmente com a aparência. Para conversar com a gente, eu convidei um super especialista neste assunto. Eu vou apresentar para vocês o Dr. William Komatsu. Ele é fisiologista do exercício, tem mestrado, doutorado em ciências endocrinológicas pela Unifesp e pós-doutorado em medicina esportiva também pela Unifesp. Dr. William, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. É uma alegria ter você aqui. Dr. William, como eu disse, eu recebo muitas mensagens de homens em sofrimento e eu quero que você nos traga a sua experiência também. Há tantos anos estudando, atendendo, especialmente pessoas que têm uma relação doentia com o esporte, acabam adoecendo. A gente tem visto os homens em muito sofrimento com o corpo, né? É isso, Daiana. O que acontece, né? Hoje o culto ao corpo, né, fica muito em evidência, né? Então, não só as mulheres querem ter um corpo perfeito, mas como os homens também gostariam de ter o corpo perfeito, né? Então, hoje essas revistas, esses vídeos, agora, né, essas mídias sociais, Instagram, né? Facebook, então mostra esse corpo perfeito, que é os braços fortes, né, o abdômen trincado, né, essa busca por esse corpo perfeito. Então eles acabam tendo um excesso até de exercícios e ao mesmo tempo uma limitação, uma ingesta menor de alimentos, de proteínas, né. Fica muito difícil o corpo perfeito, né, através de excessos, né. Então hoje o excesso de exercício, o excesso da alimentação, principalmente hoje, né, visando muito a proteína, né, então hoje tem que ingerir proteínas, tem que ingerir os suplementos alimentares para que tenha um corpo perfeito. E na verdade é um conjunto e um eixo completo de todas essas ações. Então não adianta somente, né, fazer uma ingesta muito enorme de proteínas, né, achando que o corpo vai ficar, vai moldar o corpo, né, vou fazer um bolo de whey, vou tomar um whey, tudo né? Whey, né? Então é muito difícil isso, né? Então não é somente essa ingesta de proteínas que vai trazer esse corpo perfeito, né? Dr. William, então o que o senhor está trazendo para a gente é que o homem, ele adoece de uma forma um pouco diferente do que a mulher, porque para as mulheres normalmente é a magreza, a internalização da magreza, então você tenta ficar o mais magra possível. O homem, ele tenta desenvolver músculos, essa questão que você falou, braço definido, abdômen definido, tudo, e aí ele acaba desenvolvendo uma relação doentia com o exercício e com a alimentação também. Exatamente isso. Então ele, em busca desse corpo perfeito, ele acaba excedendo no exercício. E hoje a gente sabe, né, que não tem mais que ficar horas e horas numa academia malhando, que você não vai ter um resultado perfeito nesse sentido. Hoje, o menos é até mais. Né? Então se ele fizer um treinamento adequado, um treinamento periodizado, um treinamento bem orientado e principalmente um ótimo repouso, né, que o descansar, o dormir bem, né, que vai acontecer justamente o anabolismo, né, onde ele vai realmente desenvolver a musculatura. Não é naquele momento que ele está ali na academia fazendo os exercícios que ele vai estar desenvolvendo a musculatura. Ele vai desenvolver no repouso que vai acontecer o anabolismo. E aí né? Se o cara não descansa porque quer ficar lá na academia. Exatamente, né? Então hoje, né? Então muitos já fizeram musculação e sabem, né, que os professores geralmente fazem um dia braço, um dia perna. Por que isso? Porque justamente você tem que descansar. Então, um dia que você treinou um grupo muscular, no outro dia você vai descansá-lo e vai fazer no outro dia. Então, dependendo da intensidade, da duração do exercício, você tem que dar até 72 horas para ter de descanso para você ter um bom crescimento muscular, um anabolismo. E hoje as pessoas acham que tem que ficar, né, 5 horas numa academia para ganhar essa massa muscular. E é muito pelo contrário. Então, o primeiro erro, vamos colocar aqui a tarjinha, achar que quanto mais horas de exercício por dia, melhor resultado no corpo. Isso é um erro. Isso é um erro, né? Então, mesmo aqueles que treinam, né, diferentes grupos musculares, se eles derem um estímulo muito forte e não ter uma adequação na alimentação, né, que hoje está acontecendo, né, dos low carb, né, comer menos carboidrato. Então, o carboidrato é energia. Então, se ele não tem uma ingesta adequada de carboidrato, ele não vai conseguir um bom treinamento e, consequentemente, não vai conseguir uma boa recuperação e não vai ter o anabolismo, né, o crescimento muscular que ele espera. Então, o segundo erro é achar que não pode comer carboidrato e só carregar na proteína.
Exatamente. Então é necessário, né? Principalmente aqueles que querem perder gordura também, né? Tem que ter uma ingesta adequada de carboidrato, né? Então não adianta restringir totalmente o carboidrato, você não vai conseguir um bom resultado nesse sentido. E o terceiro erro para a gente pontuar aqui é não descansar. Exatamente. Então o repouso é muito importante nessa recuperação muscular e para ter o crescimento muscular. Então as pessoas acham que não tem que descansar, tem que treinar 7 vezes por semana. Sábado, domingo, feriado. Não tem necessidade, né? Você tem que ter esse descanso, tanto para o corpo quanto para a mente também, né? Senão você fica muito bitolado, né? A gente fica muito entusiasmado em relação a esse ganho de massa muscular. Na verdade, você não vai conseguir uma boa recuperação muscular, consequentemente não vai conseguir uma boa massa muscular. Então, doutor William, o senhor está trazendo que para a gente ter um corpo saudável, e aí o resultado vai ser um corpo talvez mais esteticamente bonito, você tem que aliar uma alimentação equilibrada, que não é uma alimentação completamente low carb ou só de proteína. Só tem proteína, exato. O exercício físico moderado, da maneira correta, com orientação, e o descanso. Sem essas 3 coisas, na verdade você vai ou se machucar ou não vai ter resultado. Exatamente, né? Então, né, você comentou agora de se machucar. Então hoje a gente pode falar que alguns atletas, né, ou mesmo pessoas normais que querem desenvolver essa massa muscular, acabam desenvolvendo o chamado de overtraining, né, o excesso de treinamento. Que esse excesso de treinamento é justamente essa diminuição do rendimento, pode dar insônia, ele pode ter falta de apetite, ele pode ter uma série de sintomas, né, que ele não vai conseguir desenvolver. E o seu overtraining é aquela busca, né, excessiva desse resultado. Se você já está sentindo que você está treinando demais, que você não está conseguindo levantar aquela carga adequada, eu acho que é o momento de você dar uma parada, né, e dar uma boa descansada, rever o treinamento com esse seu profissional, né, com o seu professor, para ver se está, né, um excesso de treinamento nesse sentido. Ou se está dormindo adequadamente, ou a alimentação não está adequada. Então tem algum desses itens que não está adequado para ele ter um bom rendimento, um bom desenvolvimento dessa massa muscular. O senhor tocou num assunto muito importante, que é a restrição calórica, né? A restrição de alimentação. O corpo vai parar de funcionar, porque ele precisa de alimento, né? Exatamente. Né? Então chega justamente nas lesões. Então você acaba não desenvolvendo e acaba provocando uma lesão, né? E tendo uma lesão, você é obrigado a parar. Vai parar por bem ou por mal. Nessa parada que vai ser mais complicado ainda. Então, talvez um bom descanso, uma boa recuperação pós-exercício seria o ideal. Então, hoje a gente fala muito, né, de você adequar o seu treinamento. Então, tem semanas que você vai treinar um pouquinho mais pesado, tem semana que você vai diminuir um pouquinho a carga, tem semana que você vai, né, colocar em porcentagem 70% da carga, na outra semana você pode colocar mais e ter uma variação de cargas durante esse teu treinamento para que você não ocorra justamente essa lesão, esse estresse, né? Geralmente as pessoas, né, quando vão para academia, até brincam, né, com os profissionais. Os professores acabam montando aquela sequência básica, né? Não sei se já fez musculação, Dani. Sim, eu faço. Então, leg press, 3 de 20. Leg press, o primeiro movimento adução, é exatamente. Abdução, o primeiro exatamente, mas o primeiro exercício que eles colocam é o leg press. O segundo é aquela cadeira extensora. A terceira é a flexora. Mas se eu quero trabalhar posterior de coxa, por que eu, né, a parte de trás da coxa, por que eu vou fazer ele em terceiro, né, o terceiro exercício? Os homens, né, que nós estamos falando, o primeiro exercício é o supino reto, depois é o supino inclinado. Por que tem que ter nessa sequência, né? Então, se eu quero desenvolver a parte do peitoral superior, por que eu vou fazer ele depois do reto? Então, essa variação de exercícios, na sequência de exercícios, também é muito importante, né? A gente variar, porque a musculação se torna um exercício, né, uma modalidade cansativa, que ninguém gosta. Fica chato, sempre a mesma coisa. Sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. Então, você tendo essa variação de exercícios, tá, você evita também, né, o desgaste muito maior e, ao mesmo tempo, esse overtraining, né, e fica mais motivante, né, porque você chega lá, é um treino diferente toda semana, porque hoje em dia, você chega lá, você não pega nem mais a fichinha, você já sabe decora e saltear os exercícios. Isso tem que ser um pouquinho mudado, né, então, se você conseguir ter uma variação de exercício, fica muito mais motivante e você vai conseguir muito melhores resultados.
Doutor William, muito obrigada. Foi um prazer. Eu que agradeço. Ter o senhor aqui. Senhor, ele é tão jovenzinho, né? Chama de senhor. Você ou senhor? O que você prefere? Pode ser você. Pode ser você. No final da entrevista, né? Nas próximas semanas aqui no canal, a gente vai continuar falando sobre esses assuntos. A gente vai ter um time de profissionais da Unifesp, da disciplina de Medicina Esportiva. A gente vai falar da relação de quando os atletas adoecem por causa do excesso de treinamento e da exigência. Vamos falar do uso de anabolizantes e de transtorno dismórfico corporal. Então não perca nas próximas semanas mais vídeos. Doutor, obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Até a semana que vem.